Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem. Nós vamos continuar na nossa aulinha de hoje, né, que desse pacote já é a aula de número 6 aí. E desde a última aula nós começamos a ver algumas características que basicamente são características da população, as características humanas que nós encontramos lá na Ásia, não é mesmo? Então, só retomando um pouquinho a aula anterior ali, a gente conversava a respeito da complexidade humana do continente asiático. Essa grande diversidade, os diferentes povos que ali ocupam esse espaço e que existem problemas quanto a isso, né? É uma coisa que é típica do ser humano. Viver com o diferente, compartilhar o espaço com o diferente, isso é muito complicado, né? Então daí nós acabamos sendo o quê? Devido a toda essa formação histórica dessa população, nós acabamos percebendo lá na Ásia que hoje em diversas regiões nós tivemos, primeiro por questões naturais, depois por influência de outros povos, que botaram mais ou menos gente diferente, vamos pensar assim, para viver junto. E como eu já tinha chamado a sua atenção na última aula, como você bota essa gente diferente para viver junto, surgem os conflitos. Porque geralmente o diferente, ele é inferior. É a ideia que eu chamei a sua atenção de etnocentrismo. Correto? Então nós vamos encontrar essas características que também são características essenciais aí. Falei para você que existem esses conflitos, eles estão em grande quantidade, mas nós não fomos ver quais seriam as características desses conflitos aí, né? Então nós vamos aproveitar essa nossa aula de número 6 para fazer uma daquelas famosas aulas de exercícios que nós temos aí, que nós já fizemos, para trazer um pouquinho dessas diferenças, para a gente compreender alguns casos muito específicos. Como eu falei para você, a importância é fazer o quê? Trazer algumas situações aí. Vamos lá então dar uma olhada em alguns desses exercícios. Então tá aí, ó. As expressões selvagens, bárbaros ou inferiores, em um mundo interligado por comunicações instantâneas e pela intensificação do comércio global, tem sido utilizada para justificar a intolerância étnico-cultural e religiosa como pretexto para intervenções bélicas dominadoras. Observe esse mapa, né? O que é que nós acabamos encontrando esse mapa aí? Então, a presença do Egito, África, né? O Mar Mediterrâneo. Então, nós estamos falando de uma região do Oriente Médio. E essa região do Oriente Médio aí, onde ela aparece justamente com essas marcas, ela é uma região que ela tem, talvez, um dos conflitos que mais chama atenção por um período mais longo de tempo. Correto? O que é esse conflito? É o velho conflito que você pode ouvir da seguinte forma: árabe-israelita, ou israelense, ou entre palestinos e israelenses. A ideia é mais ou menos a mesma. E o que nós acabamos tendo aí? Você tem que entender algumas características principais desse que é talvez o conflito mais duradouro que nós encontramos em todo o continente asiático. E o que acaba acontecendo? A própria região do Oriente Médio que nós encontramos ali, eu já chamei a sua atenção. Ela é uma região importante, principalmente pelas gigantescas reservas de petróleo. Então, um conflito nessas dimensões, o que acaba acontecendo? Isso vai chamar a atenção do mundo inteiro. Vamos tentar fazer aqui um breve resumo do que seria esse conflito entre árabes e israelenses aí, certo? Então vamos lá. Dá uma olhada na nossa telinha aqui. Identifique a questão geopolítica que perdura por 6 décadas, discorrendo sobre suas causas.
Então, como eu falei para você, essa é a nossa famosa questão palestina, que consiste na disputa iniciada há décadas entre judeus e palestinos pelo mesmo território no Oriente Médio. Entre as principais causas desse conflito estão. Antes de nós vermos essas principais causas, seria interessante ver aqui, ó, tá falando que isso já começou há décadas. Eu vou mais longe ainda. Isso aí é um conflito que tem a origem dele, principalmente lá nos primórdios das religiões, dos muçulmanos e também dos israelitas, né? Então ali você tem quase que uma disputa bíblica. Durante muito tempo, essa terra foi dividida, ocupada pelos dois povos, que pelas razões mais diversas, basicamente os israelitas foram expulsos de lá. Expulsos até quando? Até quando nós vamos ver aqui agora, ó. Lá em 1947, nós tivemos uma grande divisão territorial. A ONU dividiu a Palestina em dois países, certo? Então o que acontece? Israel e Palestina. Essa divisão rejeitada pelos palestinos resultou numa guerra que terminou com vitória israelense e ocupação total do território palestino por Israel, Egito e Jordânia. Então o que nós acabamos sendo aí? Existia essa ideia, porque basicamente os israelitas, eles eram um povo sem pátria, sem um Estado. E a gente sabe muito bem que esses judeus aí, eles foram duramente perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial. O Holocausto, Hitler e os campos de concentração, tá? Então o que nós acabamos sendo aí? Final da guerra, todo mundo ficou sabendo dessas questões que eu acabei de citar. Foi encontrado, por assim dizer, uma forma, a ONU, atender um velho pedido dos judeus, que foi a criação do Estado de Israel. Mas o que acabou acontecendo? Uma vez criado esse Estado de Israel, nós tivemos que os conflitos começaram. Porque os palestinos não queriam eles ali. Guerras, e parte significativa do território foi ocupado por Israel, bem como pelo Egito e pela Jordânia. E essa disputa continua ainda até os dias de hoje. Seguindo. O que é até os dias de hoje? Né? Lá em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel ainda tratou de ocupar as terras sírias, egípcias e jordanianas. Então, mais uma vez, nós tivemos o quê? Israel foi ocupando cada vez mais áreas, certo? E, finalmente, o pessoal reagiu. Muitas vezes a reação desse grupo de pessoas vai se dar através de atentados terroristas. Palestinos participam da criação de organismos considerados terroristas, ou de organizações consideradas terroristas, como os grupos Hamas e Hezbollah, que promovem ataques contra os alvos israelenses. Então essa é uma sucessão. Você tem ataques na forma de atentados terroristas contra o território de Israel. Israel com certeza vai revidar. Chegar a um acordo de paz diversas vezes foi tentado. E até hoje nós não conseguimos ainda. Tudo bem? Então esse é um grande conflito que nós encontramos na região. Vamos ver a nossa próxima questãozinha aqui agora? Então tá aí, ó. Índia e Paquistão disputam a região da Caxemira desde 1947. É outro conflito grande. Os intensos conflitos armados entre esses dois países os levaram a uma acirrada corrida armamentista, que culminou com sua entrada no grupo de países detentores de armas nucleares. As causas do conflito da região da Caxemira estão relacionadas. Alternativa A: ao imperialismo francês que colonizou a região e juntou povos com diferentes religiões e culturas. B: a sua posição geográfica estratégica, localizada no sul da Índia, sendo a principal rota marítima das grandes embarcações. C: as diferenças religiosas entre Índia, de maioria hindu, e a região da Caxemira, de maioria muçulmana.
E D, as rivalidades milenares entre povos paquistaneses de origem báltica e os indianos de origem muçulmana. Então aí, ó, é um outro conflito que nós encontramos que é um conflito muito significativo, né? Essa região da Caxemira no norte da China. Então, como nós podemos ver bem ali, quando tudo aquilo ali foi uma colônia inglesa, lembra do nosso mapinha da aula anterior, o que é basicamente que nós encontramos? Nós encontramos que pela força se dominou toda a região, mas existiam divergências, nós tínhamos hindus e muçulmanos ali. Quando nós tivemos a independência de toda essa região, o que nós fizemos com esse país? Então vamos dividir toda a região, surge a Índia e também surge esse Paquistão, beleza? Consequência direta disso, essa região ao norte ali da Índia, que é chamada de Caxemira, pertence à Índia, mas nós acabamos sendo o quê? Ela tem uma forte participação de uma população muçulmana. Então o Paquistão diz que tem direito sobre aquela região. Mas ao mesmo tempo ali é uma região muito importante, é muito ocupada, por ali passava a Rota da Seda. O que mais que nós encontramos ali naquela região é a nascente de importantes rios. Então por isso que nós temos esse conflito aí. O que acaba acontecendo aqui? Alternativa C, as diferenças religiosas entre a Índia de maioria hindu e a região da Caxemira de maioria muçulmana. É essa, sem sombra de dúvidas aí, que seria o quê? Seria o nosso principal conflito que temos. Então perceba você, existem diferenças aí e elas são diferenças muito significativas. Nosso tempo não é o maior tempo do mundo, como você pode bem perceber, certo? O que é que nós acabamos encontrando aí? Se nós formos dar uma olhadinha em todo esse continente asiático, nós vamos acabar percebendo o quê? Existem mais conflitos também. Lá mesmo no Oriente Médio, nós temos o conflito com os curdos, que é um povo que está ali entre a Síria, o Iraque e a Líbia, e que são 26 milhões de pessoas que não têm o seu território ainda, que são perseguidos, que está ocorrendo ali aquilo que nós chamamos de etnocídio, né? Eles querem exterminar toda uma cultura, né? Então são problemas e problemas graves também. Existe a guerra civil que está acontecendo no Iêmen, um outro problema humanitário muito grande, talvez o maior do planeta hoje em dia. Então você perceba, a Ásia ela possui diversos desses conflitos. Se tiver curiosidade, dá uma boa estudada, procura, é interessante, é conhecimento, é mais coisa que você sabe aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.